Olá, cartela ouvinte! Bem-vindo em mais uma emissão telebombástica da Telebomba de Pumba na História. Esperamos que o teleouvinte esteja em perfeitas condições emocionais e covídicas e esperamos também que ao nível do conhecimento histórico, geográfico, cultural esteja em alta também. Pois bem, nós hoje continuaremos a falar da afirmação de novas potências, com especial destaque para a Europa da CEE. Mas também falaremos do fim, do termo, mas não é d'água, é do termo de chegar ao fim, da prosperidade económica dos Estados Unidos, não é verdade, porque, como é óbvio, tudo o que sobe desce, e enfim, os 30 gloriosos vieram por aí abaixo. Bom, vamos nos deixar de conversas e vamos então àquilo que realmente interessa. A afirmação das novas potências, o termo da prosperidade económica e, claro, um momento alto desta edição, a criação da Comunidade Económica Europeia, que vulgarmente é conhecida por CEE. Cartela ouvinte, fique desse lado, nós ficamos deste. Telebomba no ar, bombemos juntos. Logo em 1946, Churchill lança o apelo ao renascimento europeu, alicerçado numa espécie de Estados Unidos da Europa. A ideia que suscitou tanto entusiasmo como desconfiança foi, entre avanços e recuos, ganhando adeptos e consistência. At The Hague are gathered 800 delegates representing 23 European nations. Men and women of all walks of life, they, like France's wartime Premier Edward Daladier, have come to seek the first United States of Europe. The Dutch royal couple, welcoming Mrs. Churchill and Anthony Eden, greet the delegates who include Leslie Hoare-Belisha. Not sponsored by any one government, yet willed by every nation, the Hague meeting seems to the people of Europe another groping but positive step for peace. Winston Churchill, in his role as world statesman, presides over the inaugural session. Party politics are thrust into the background as the man who gave Europe back its freedom receives the acclaim of its representatives. In the countries around them, the Hague delegates see other hopeful signs for a united Europe. The five-power alliance signed at Brussels last month. Above all, the economic cooperation created by the Marshall Plan nations. As France's ex-socialist Premier Ramadier addresses the conference, it becomes clear that this movement is one that transcends all parties and all frontiers. In this medieval Hall of Knights, Belgium's ex-Premier Van Zeeland addresses the delegates. As he speaks, the plan for the continent's federation becomes brighter. Pour lequel tant d'hommes, tant d'Européens et tant d'autres, en pleine conscience, mais aussi en toute confiance, ont fait le sacrifice de leur vie. Calling a Europe desperately seeking a sign of hope amid a mass of war talk, Winston Churchill says, "It is not a movement of parties, but a movement of peoples. It must be all for all. Europe can only be united by the heartfelt wish and vehement expression of the great majority of all the peoples, in all the parties, in all the freedom-loving countries, no matter where they dwell or how they vote. We cannot aim at anything less than the union of Europe as a whole, and we look forward with confidence to the day when that union will be achieved." Foram várias as personalidades que se destacaram na edificação do projeto europeu. A Holanda, a Bélgica e o Luxemburgo criaram em 1947 a primeira organização europeia, Benelux, uma aliança económica e alfandegária. Foi a partir do discurso de Winston Churchill, pronunciado em 46 e que acabamos de ouvir, que vários movimentos defenderam o europeísmo. Procuravam dar à Europa
um papel mais construtivo. Na Conferência de Haia, em maio de 1948, foi defendida a criação de uma organização intergovernamental europeia. Surgia o Conselho da Europa, criado a 5 de maio de 1949. O papel da Alemanha e da França ficou desde logo evidente. Konrad Adenauer, chanceler alemão, e Robert Schuman, o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, defenderam uma maior cooperação entre os dois países como condição indispensável para a paz. Com o contributo de Jean Monnet, também considerado o pai da Europa, e a proposta de Schuman, lançou-se a ideia da criação de uma organização responsável pela cooperação da gestão do carvão e do aço. A 18 de abril de 1951 foi assinado o Tratado da SECA, que entrou em vigor em 1952, presidido por Jean Monnet. A Constituição da SECA deu origem a 13 instituições complementares: o Conselho Especial de Ministros, a Alta Autoridade e o Tribunal de Justiça. A partir de 1955, procuraram alargar-se as competências da SECA a outros domínios, transportes, energia e outros setores económicos. Estava em vista a constituição de uma comunidade económica e de um mercado comum. Foi constituída uma conferência intergovernamental responsável pela elaboração do Tratado sobre o Mercado Comum e sobre a Comunidade de Energia Atómica. A 25 de março de 1957, 6 países europeus assinaram o Tratado de Roma, que criou a Comunidade Económica Europeia, a CEE. A CEE, através de uma união alfandegária, criou um mercado comum e um espaço económico unificado, assente nas 4 liberdades: a livre circulação das pessoas, dos serviços, das mercadorias e dos capitais. Estabeleceu regras de concorrência e pôs em prática políticas comuns em vários domínios. Foram criadas as seguintes instituições europeias: o Conselho de Ministros, a Comissão Europeia, a Assembleia e o Tribunal de Justiça. Foram ainda criados o Fundo Social Europeu, o Banco Europeu de Investimento e o Comitê Económico e Social. O Euratom entrou em vigor em 1958. Tinha como objetivo central o desenvolvimento da indústria nuclear para fins civis e o controlo da produção e comercialização de todos os equipamentos nucleares. No dia 25 de março de 1957, os chefes de Estado da França, Itália, Bélgica, Luxemburgo, Holanda e República Federal Alemã assinam no Capitólio Romano os Tratados da Criação da Comunidade Económica Europeia, CEE, e da Comunidade Europeia de Energia Atómica, Euratom. Com a assinatura deste tratado, culmina a vertiginosa evolução do processo de unificação europeu ao longo dos anos 50. No centro dos interesses encontram-se o mercado comum e o desenvolvimento e controle da investigação nuclear. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha colocou o conceito Europa no centro da discussão política. 2 ideias distintas confrontam-se ao longo de todo esse processo. A primeira é a premissa confederalista que vê o futuro da Europa numa confederação de Estados autónomos. Essa Europa das pátrias é propagada sobretudo pelo chefe de Estado francês, Charles de Gaulle. Pelo contrário, a ideia da federação favorece uma Europa formada por um único Estado federal. Os primeiros planos concretos para a constituição de instituições comunitárias foram desenvolvidos pelo ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Schuman. Frucht der von uns erlebten und manchmal verschuldeten Katastrophen. Com a fundação em 1951 da Comunidade Económica do Carvão e do Aço, SECA, baseada na proposta de Schuman, foi colocada a primeira pedra para a edificação da Comunidade Europeia.
Com isso, pretendeu-se não só integrar a Alemanha a nível económico, como também prevenir e controlar o rearmamento do potencial inimigo. Sob o efeito da Guerra da Coreia e após morosas negociações, fora assinado em 1952, por 6 chefes de governo da Europa Ocidental, o Tratado da Comunidade Europeia de Defesa. Esse tratado da CED, que previa a integração das várias forças armadas nacionais, tinha, no entanto, de ser ratificado pelos parlamentos dos países envolvidos. Em França desencadeou-se um debate dominado pelas emoções. Muitos deputados opunham-se à ideia de um exército supranacional, bem como à renúncia a uma força atómica nacional. A isso havia a acrescentar a desconfiança em relação ao antigo país inimigo, a Alemanha. Por outro lado, o previsível desanuviamento entre as duas grandes potências parecia tornar desnecessária uma medida tão radical. Na votação da Assembleia Nacional realizada a 30 de agosto, a maioria dos deputados rejeitou finalmente o Tratado da CED. O ministro dos Negócios Estrangeiros belga, Henri Spaak, põe novamente em movimento o processo de unificação europeia. Spaak sabe que a competitividade da Europa depende em absoluto da criação de uma comunidade económica e de uma comunidade atómica europeias. Iniciadas em 1956, as negociações acabam por ser bem-sucedidas e culminam em 1957 com a assinatura do Tratado de Roma. A primeira política comum prevista pelo Tratado de Roma foi a Política Agrícola Comum, PAC, adotada pelos 6 Estados-membros a partir de 1960. Os objetivos da PAC eram tornar a Europa autossuficiente, modernizar a agricultura, aumentar a produtividade e os rendimentos agrícolas. A implementação da PAC contou com as seguintes medidas: a criação do Fundo para a Orientação e Garantia Agrícola, a fixação de cotas de produção, a definição de ajudas à comercialização e à promoção de produtos e a criação de ajudas ao investimento nas indústrias agroalimentares. A União Aduaneira Livre Circulação de Mercadorias, prevista no Tratado de Roma, veio a concretizar-se em 1968, traduzindo-se desde logo num forte aumento das trocas intercomunitárias. Em 1970, a CEE era já a primeira potência comercial do mundo e crescia a uma taxa média de 5% ao ano. Foi este sucesso económico da Europa dos Seis que conduziu ao seu alargamento em 1 de janeiro de 1973. Aderiram à CEE o Reino Unido, a Irlanda e a Dinamarca. Logo no início da década de 70, a CEE era a primeira potência comercial do mundo. Este também foi um tempo em que se assistiu à segunda fase da descolonização, vivida sobretudo na África Negra, e contou com a mobilização de vários agentes internacionais na promoção dos processos independentistas. De facto, a descolonização não teve apenas a intervenção da metrópole colonizadora de um determinado povo colonizado. A ONU, os Estados Unidos, a União Soviética e até a República Popular da China desempenharam igualmente um papel importante no anticolonialismo e usaram a descolonização como forma de reforçar a sua influência no mundo. Apoiaram o movimento nacionalista e as tendências políticas opostas que se afirmaram nas colónias, com o envio de tropas ou de armamento para ajudar as forças em conflito. A partir dos anos 50, a ONU aprovou diversas resoluções que condenaram o colonialismo. Em 16 de dezembro de 1952, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou, através da Resolução 637, o direito dos territórios não autónomos ou sob tutela de disporem do direito de autodeterminação. Esta resolução foi depois reforçada em 1960 com a Resolução 1514. Resolução esta que condenava o colonialismo.
Os movimentos nacionalistas nascidos nas colónias europeias tinham como fim lutar pela independência e a congregar as populações, de modo a ultrapassar divisões étnicas, religiosas, culturais e linguísticas. As fronteiras das colónias não coincidiam, na maior parte dos casos, com realidades nacionais bem demarcadas ou enraizadas. Os povos dominados associaram-se em torno de solidariedades étnicas, culturais, religiosas ou linguísticas, o arabismo, pan-africanismo, negritude ou africanidade e asiatismo. No continente africano, a transição para a independência revelou-se, em alguns casos, conflituosa. Os novos Estados nascidos da descolonização procuraram, através de conferências internacionais, promover os seus direitos e afirmar o seu papel na cena mundial. A pressão internacional no sentido de descolonizar aumentou a partir de 1955 com a realização da Conferência de Bandung, na Indonésia. Contou com a presença de 25 países e foi dominada por personalidades como Nehru, da Índia, Nasser, do Egito, Haile Selassie, da Etiópia, Sukarno, da Indonésia e Joseph Tito, da Jugoslávia. Condenaram o colonialismo, que consideravam como um atentado aos direitos humanos, e apelaram ao papel da ONU no apoio à independência dos povos colonizados. A conferência contribuiu igualmente para a afirmação do Terceiro Mundo. O Terceiro Mundo assumiu-se como uma nova realidade política, cuja designação surgiu em plena Guerra Fria, num artigo de Alfred Sauvy, publicado no jornal L'Observateur em 1952. O Marshal Tito, Nasser e Nehru prepararam uma nova conferência para Belgrado, que se realizou em 1961. Na Conferência de Belgrado nasceu o movimento dos não alinhados, um caminho alternativo ao bipolarismo e à Guerra Fria. Não querendo alinhar por nenhum dos blocos, estes países procuraram a neutralidade. O grande desafio dos novos países descolonizados e independentes era conservar a sua neutralidade face aos dois blocos, em confronto ou em tensão permanente. O movimento dos não alinhados defendia a ideia de uma nova ordem económica internacional. Propunha a promoção do desenvolvimento económico, com base no mercado internacional, com regras de funcionamento favoráveis à participação dos países subdesenvolvidos. A descolonização provocou conflitos duradouros e teve elevados custos humanos. Os países nascidos da descolonização ficaram comprometidos no seu desenvolvimento em consequência da destruição causada pelas guerras, da retirada de populações, da fuga de técnicos e do baixo nível de preparação das populações locais. Ficaram dependentes das antigas potências colonizadoras ou das duas grandes potências, os Estados Unidos e a União Soviética. A submissão destes países aos interesses estrangeiros, desejosos de manter o acesso às matérias-primas e de assegurar um controle estratégico das antigas zonas coloniais, deu origem ao neocolonialismo. Este tipo de domínio, considerado responsável pelo subdesenvolvimento, foi condenado na Conferência de Argel em 1973. Os países do Terceiro Mundo reclamaram uma nova ordem económica mais favorável para poderem superar o atraso e afirmar a sua independência efetiva. A prosperidade económica iniciada no mundo capitalista, sobretudo depois da guerra, impulsionada pela economia americana, começou a revelar sinais de abrandamento ou de estagnação no crescimento económico. Esta crise cíclica do capitalismo apresentou várias características específicas. A retração ou estagnação da economia foi acompanhada do aumento do desemprego e da inflação, o que provocou a estagflação.
Fatores internos e externos às economias capitalistas ocidentais explicam o fim do ciclo de prosperidade dos 30 gloriosos. Entre os fatores internos contam-se o elevado nível de endividamento, a inflação crescente, a instabilidade monetária, a menor produtividade e rentabilidade dos capitais, e ainda o crescimento do desemprego. O déficit externo americano cresceu, consequência do aumento das despesas com a guerra do Vietnã. A competitividade dos Estados Unidos diminuiu face ao Japão e à Europa. A balança comercial americana tornou-se deficitária. O Tesouro americano emitiu dólares para enfrentar o déficit, mas a quantidade de moeda era 5 vezes maior do que o estoque de ouro em reserva. Os câmbios de moedas tornaram-se instáveis. Devido às manifestações de crise e à pressão especulativa, o presidente americano Richard Nixon anunciou em agosto de 1971 o fim da convertibilidade do dólar em ouro, aquilo que ficou conhecido pelo choque Nixon. Ouçamos o dramático discurso em pleno domingo na televisão norte-americana. We must protect the position of the American dollar as a pillar of monetary stability around the world. In the past 7 years, there's been an average of one international monetary crisis every year. Now, who gains from these crises? Not the working man, not the investor, not the real producers of wealth. The gainers are the international money speculators. Because they thrive on crises, they help to create them. In recent weeks, the speculators have been waging an all-out war on the American dollar. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Now, what does this action, which is very technical, what does it mean for you? Let me lay to rest the bugaboo of what is called devaluation. If you want to buy a foreign car or take a trip abroad, market conditions may cause your dollar to buy slightly less. But if you are among the overwhelming majority of Americans who buy American-made products in America, your dollar will be worth just as much tomorrow as it is today. The effect of this action, in other words, will be to stabilize the dollar. Now, this action will not win us any friends among the international money traders. But our primary concern is with the American workers and with fair competition around the world. Punha-se fim ao sistema monetário e financeiro estabelecido na Conferência de Bretton Woods de 1944, que tinha feito do dólar a moeda de referência. Em 1973 assistiu-se a uma nova desvalorização do dólar em cerca de 10%, o que provocou a flutuação das moedas nos mercados internacionais, pois tinham o seu valor fixo. O fator externo que contribuiu para acentuar as dificuldades económicas foi o aumento do preço do petróleo. A economia internacional, dependente do petróleo, ressentiu-se profundamente. O petróleo garantia preços baixos que assegurava a produção elevada de bens. A decisão tomada pelos países árabes exportadores de petróleo em outubro de 1973 de reduzirem a produção como represália contra o apoio a Israel na guerra de Yom Kippur agravou os problemas económicos das economias capitalistas. Relativamente à guerra de Yom Kippur,
Ela foi desencadeada em 6 de outubro de 1973, dia sagrado do calendário judaico, no qual a coligação egípcio-síria lançou um ataque surpresa para recuperar, pela força, os territórios conquistados por Israel na anterior guerra, que ocorrera em 1969, sobretudo a península do Sinai e as colinas dos Montes Golã. Com a ajuda militar dos Estados Unidos, Israel conseguiu recuperar algumas posições e afastar a invasão. É neste contexto que acontece este primeiro choque petrolífero, que fez do preço do petróleo um meio de pressão política nas relações internacionais. O segundo choque petrolífero é de 1979, em consequência da queda do Shah do Irão, que provocou o aumento do preço do barril do petróleo de 13 para 40 dólares. O barril é uma unidade de volume americana usada neste caso para a medida do petróleo, que equivale a aproximadamente 159 litros. O preço das matérias-primas alimentares, bem como dos serviços, cresceram devido ao aumento dos custos de produção e dos transportes. Outro fator digno de registro é a falta de derivados do petróleo por toda a América. Veja-se esta imagem bem representativa desses tempos dramáticos em que não havia como abastecer o automóvel. Os países capitalistas procuraram transformar as suas estruturas económicas. Diversificaram as suas fontes de abastecimento, exploração de novos campos petrolíferos no Mar do Norte, recurso ao gás natural, produção de energia nuclear, uso das energias renováveis, com vista a diminuir a sua dependência face aos países árabes. Os setores industriais transformaram-se e, enquanto a indústria eletrónica tinha taxas elevadas de crescimento, os setores tradicionais regrediam. Estava-se a caminho de uma terceira revolução industrial, marcada pela aposta nas tecnologias. A produção industrial e as atividades que dependiam do petróleo como fonte de energia diminuíram. O modelo de organização racional do trabalho, o taylorismo, revelou-se incapaz de aumentar a produtividade, de diminuir os custos de produção e os gastos com a energia e a mão de obra. O desemprego aumentou e tornou-se estrutural. As empresas procuraram mão de obra mais barata e menos reivindicativa, iniciando a deslocalização das empresas para países onde os fatores de produção e os lucros eram mais atrativos. Os efeitos sociais da crise foram atenuados devido às políticas do Estado-Providência. No entanto, o aumento da despesa e do endividamento do Estado como forma de resposta à crise pôs em causa o modelo económico intervencionista. Começou a defender-se o regresso ao liberalismo. Cartão ouvinte, e foi assim, falando de crise, falando de petróleo, falando da subida de preços do petróleo, que terminamos mais uma emissão da Telebumba. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Pois bem, cartão ouvinte, próxima emissão vamos retornar à pátria, à saudosa pátria, para falarmos desse período extraordinário que nos vai conduzir à democracia. Até lá, cartão ouvinte, veja ou reveja as emissões do costume no canal, também ele do costume, do canal do YouTuber. E não esqueça, partilhe este movimento interplanetário, hashtag eu aprendi com a Bumba. Foi um gosto, cartão ouvinte, foi um prazer, foi uma delícia. Esperamos contar consigo na próxima emissão. Até lá, fique bem, proteja-se. Telebumba no ar. Bumbemos juntos.